E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô fazendo esse vídeo, né, pra fazer um review sobre o filme barra anime Koe no Katachi, né? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, o Koe no Katachi, né, ele é um filme que é um anime, né? Então, ele pode ser considerado um filme de anime, né, no caso. Ele foi lançado em 2016 e eu acabei vendo só esse ano, né? Ainda mais porque nessa época, né, de 2016 eu não tava pensando em fazer vídeo, né? Então eu acabei nem assistindo, né? E o gênero dele é drama e romance, né? Mas não tem, ao meu ver, não tem muito romance, né? Depois eu explico o porquê, né? E ele tem na Netflix e também, para quem não tem a Netflix, ele tem no YouTube ou em outros sites, né, que passam os animes, né, de uma forma pirateada. O tempo, né, do filme é de 2 horas e 9 minutos, né? Então, assim, é um filme bem, digamos, longo, né? Mas que vale muito a pena assistir, né, no caso. Isso para quem gosta desse estilo, né? Meio drama, meio romance. Então, para quem gosta, vai passar rapidinho essas 2 horas, né? Agora falando um pouco mais sobre o Koe no Katachi, né? Na verdade, ele não tem só o filme, né? Ele tem o mangá, né? Só que no caso, o mangá veio primeiro que o filme, no caso, né? Aí fizeram uma adaptação do mangá. Aí, então, tem agora o filme e o mangá, né? E o mangá aqui no Brasil, né? Ele foi lançado em 2017 para 2018, né? Lá no Japão, se eu não me engano, foi um ano antes, né? De 2017. E tem várias versões, digamos assim, esse mangá, né? No caso, tem a versão normal, né? Que eu acho que é uma versão estendida, né? Que é uma versão comprida, uma versão meio que encurtada, né, da história, assim, tipo resumida, e uma versão definitiva que é uma versão que a história completa, mas de uma forma reduzida também. Eu não entendi qual que é a diferença da versão definitiva para a versão que tem cortes, porque é basicamente a mesma coisa, pelo que eu entendi, né? E, por que eu falei que não tem muito a ver com romance? É porque o romance em si, né, entre os personagens, né, o Ishida e a Nishimiya, né, ele não é uma coisa que é muito explorada, né, na história. Então, assim, tem um pouco de romance, né, assim, eles criam um vínculo, mas eles não é explorado assim no resto do filme, né? É explorado outras coisas, né, do filme. Então, é por isso que eu falei que assim, não tem muito a ver romance, né? Mas ao mesmo tempo tem, né? Porque tem uma ligação entre eles, né, no caso. E basicamente é isso que é o Koe no Katachi, né? Agora eu vou falar, né, os personagens que tem no Koe no Katachi, né? No caso eu só peguei os que são mais relevantes, né? Aqueles que aparecem mais na história, né? Seja os protagonistas ou os figurantes, né, digamos assim. O primeiro personagem, né, o principal, um dos principais, né, no caso, é o Ishida Shoya, né? Ele é um aluno que, digamos que ele nunca foi legal assim, em relação a outra personagem, né, a Nishimiya, né? Ele é um dos que vai contar a história, né, no caso.
O segundo personagem principal, né, é o Shoko Nishimiya, né, que como eu falei, que digamos que sofre na mão do Ishida, né. Ela tem tem uma deficiência auditiva, né, no caso, então ela se comunica por línguas de sinais, né. Então, tipo, a história vai abordar muito isso, né, sobre a deficiência auditiva e línguas de sinais, né, em si. E o próximo personagem, né, o terceiro, é o Yuzuru Nishimiya, né, que seria o irmão, mas eu não entendi muito bem porque o lugar, a Netflix, pelo menos a primeira vez que eu vi tava falando de irmão, mas depois falou irmão, então assim, eu acho que é irmão, né, porque uma certa parte da história vai acontecer uma coisa lá que ele ou ela vai falar que tem uma ligação com a Nishimiya, né, uma ligação especial, digamos assim. O próximo personagem, né, o quarto personagem que aparece mais no filme é o Tomohiro Natsuka, né, que é o amigo do personagem principal, o Ishida, né. Ele é um dos que também aparece bastante no filme. E a próxima personagem, né, é a Mika Kawai, né. A Mika Kawai, na verdade, ela é amiga digamos, do Ishida, né, que junto os dois, né, eles meio que praticavam bullying com a Nishimiya, né. E a próxima personagem é a Naoka Ueno, né, que também é uma das que praticavam e pratica bullying ainda com a Nishimiya, né. Então, assim, é meio que um grupo praticamente. E o próximo, né, personagem é o Kazuki Shimada, né, que também praticava bullying, né, com a Nishimiya, né, entre o grupinho, né, com o Ishida, né. E o próximo personagem é a Miyoko Sahara, né, que seria uma suposta amiga da Nishimiya, né, que também ela meio que eu entendi que ela também praticava, mas depois ela tentou se redimir também, né, no caso. E a próxima personagem, né, a penúltima personagem a aparecer mais na história seria a Miyoko Nishida, né, que seria a mãe do Ishida. Ela é uma das que também aparece bastante, né, no caso, acho que ela praticamente ela aparece no começo e meio e acho que um pouquinho pro final também, né. E a última personagem, né, que realmente aparece muito é Yako Nishimiya, né, que seria a mãe da Nishimiya, né. Ela aparece acho que a mesma quantidade que a mãe do Ishida, né. Elas meio que ou aparecem separadas, né, ou juntas no caso, né, juntas mais pro final no caso. E esses são os personagens de Koe no Katachi, né. Bom, agora eu vou falar a história, né, de Koe no Katachi. Então, assim, se você quer assistir o filme, não assista essa parte, né, que eu vou falar sobre a história, contar praticamente, né. Então, como eu já avisei, então eu vou começar a explicação da história, né. A história basicamente começa quando o Ishida, né, o personagem principal, ele tá em cima de uma ponte, né. Ele vai, digamos, cometer um suicídio, né, porque, digamos que, como eu falei no começo, ele praticava bullying, né, com a Nishimiya, né, e meio que
acho que uma das vezes que ele percebeu que o bullying começou a sair fora do controle é que quando eles estavam na sala, né, a Nishimiya sentava assim na frente dele, né, e ele atrás. Ele simplesmente puxou, né, o aparelho auditivo da Nishimiya, da orelha, né, e meio que machucou, né, a orelha. Então, assim, é uma das cenas que eu achei mais, digamos, uma das, né, que é um pouquinho pesado, né, porque isso envolve meio que violência física, né, digamos assim, uma agressão. E mostra meio que sangrando, né, assim. E que futuramente vai mostrar como ficou, né, assim, o Orelha, né. E ele meio que já percebendo que o bullying já estava meio que fora de controle, né, tudo, ele meio que... E fora que, assim, quando viram que estava acontecendo bullying, né, a mãe, no caso, da Nishimiya, então ela meio que reclamava na escola, né, e ao ponto de, tipo, acho que tirar a Nishimiya por um tempo, né, da escola, pelo que eu entendi. E aí ela sai, né, aí vem o diretor, tudo, e fala assim, quem que tá fazendo bullying, né? Quem que tá provocando a Nishimiya e a mãe da Nishimiya, né? Porque aí ele fala, né, que os aparelhos auditivos são caros, né? E realmente é meio caro, né? Esses aparelhos que ajudam a escutar, né? E aí juntou isso, e então assim, o Ishida meio que ficou com grande peso na consciência, né? Ao ponto de não querer mais viver, né? E fora que os amigos dele, né? Os que ajudavam a fazer bullying com a Nishimiya, meio que viraram as costas para ele, né? E então, tipo, não só ele fazia bullying com a Nishimiya, mas os outros começaram a fazer bullying com o Ishida também, né? Então, assim, foi um grande trauma para ele, no caso, porque ele meio que ficou sozinho, né? Então, assim, depois disso, né, que dos amigos terem virado as costas, e junto que ele ficou meio que sentindo culpado, né, pelo bullying que ele causou com a Nishimiya, ele ficou sozinho e, além do mais, ele não conseguia mais olhar para o rosto das pessoas, né? Ele simplesmente, quando olhava, ele não digamos que não enxergava, mesmo estando de frente. No filme é mostrado, tipo, ele olhando para as pessoas, mas no rosto das pessoas é como se tivesse uma coisa tampando, né? No caso seria um X, né, na cara da pessoa. E ele também, ele meio que quando ele ficava em um estado de, digamos, de surto, né, por causa disso, ele simplesmente olhava assim só para baixo, né? Aí essa é meio que a parte do Ishida, né? Agora a parte da Nishimiya, né, que é basicamente ela entrou na escola do Ishida, né? E ninguém sabia que ela era deficiente auditiva, no caso, né? E ela basicamente só falou que era deficiente auditiva quando ela começou a escrever no caderno dela, né? Ela se apresentou tudo e daí as pessoas no começo tentaram falar com ela, né? Assim, se comunicar, mas aí depois começou a ocorrer os bullying, né? Assim, com ela. Só que ela meio que aguentou todo esse tempo o bullying, né? Mesmo machucando ela, né? Assim, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ela sempre tentava fazer amizade com o Ishida praticamente, né? Ela, mesmo que o Ishida, sei lá, provocasse ela simplesmente ficava com um sorriso no rosto, né? E tentando fazer eles serem amigos, né, praticamente. Então, toda vez que, sei lá, ela tentava falar para ele, ela fazia esse gesto, né? Que esse gesto na linguagem de sinais do Japão é a amizade, né? Ela quer ser amiga do Ishida, né? Só que ele não entendia, né? Ele só foi entender bem depois que, assim, para se redimir com ela,
ele aprendeu a língua de sinais, né? A língua de sinais para se um dia eles se encontrassem, ele tentar pedir desculpa, né, para Nishimiya, né? Então, assim, mesmo sofrendo bullying, né, a Nishimiya, ela sempre estava com um sorriso no rosto, né? Até porque ela queria ter amigos, ela não queria não fazer amigos, né? E só que isso meio que, assim, ao mesmo tempo que ela queria fazer amigos, ela meio que ficou com trauma, né? Assim, de, de fazer amizade também. Porque ela se achava diferente, né? Ela meio que se botava culpa por ela ser deficiente auditiva, né? Então, assim, ela, ela sentia muita culpa, né? De meio que não entender as pessoas e as pessoas não entenderem ela, né? Então, assim, em certo momento do filme, ela também tenta cometer suicídio, né? Só que no caso, nessa tentativa de suicídio, é meio que o Ishida tenta salvar ela, né? Mas ele também acaba meio que se machucando por causa da tentativa de suicídio da Nishimiya, né? Ele meio que cai, né? Ele salva a Nishimiya, mas ele cai, né? Do prédio, né? Na qual meio que ele fica em coma por alguns dias, né, no hospital. E depois é mostrado que, tipo, as pessoas ou estão começando a culpar a Nishimiya, né? Ou ela começou a sofrer mais bullying ainda da menina que já fazia bullying com ela até na adolescência, digamos assim, né? Porque o filme ele começa com eles criança, depois acho que eles adultos, adolescente, digamos assim, né? E aí aí ela meio que fala assim, eu quero me redimir, né? Eu destruí tudo que o Ishida construiu, né? As relações de amizade, tudo. E então eu quero provar que eu também eu consiga mudar isso, né? Então ela meio que reuniu as pessoas, né? Tudo. E tentar fazer as pessoas voltarem a ser amigas do Ishida, né? E mais uma parte, né, que eu acabei pulando é que, tipo, por a Nishimiya ter essa deficiência, né, auditiva, ela meio que não se aceitava. Então, assim, ela sempre estava com o cabelo tampando os ouvidos dela, né? E só um certo momento do filme, né, quando o Ishida meio que começa a falar com ela, aí ela começa a aprender mais os cabelos, né? Então, assim, o aparelho auditivo dela meio que ficava à mostra, né? Às vezes ela perdia mas sempre tinha um que ficava aqui, né? Então, assim, em um certo momento do anime, ela meio que se sentia melhor, né? Começou a se sentir melhor com ela mesma, depois que o Ishida começou a falar com ela, né? A sair com ela, né, no caso. Então, assim, essa é basicamente a história, né, do Koe no Katachi, né? É uma história bem pesada, mas ao mesmo tempo bonita, né? Bom, eu vou falar agora a moral, né, do filme. Pra mim, eu entendi, né, que assim, que existem vários tipos de moral que o filme tenta trazer, né? Não só a superação da Nishimiya, né? Com os problemas dela, né? De ela não se aceitar por ela ser diferente, né? Dos outros, mas um exemplo de... outro exemplo que eu dou, né? Que eu acho que é uma das morais do filme, é que se você aprontou alguma coisa, né? Alguma coisa bem feia, né? No caso, igual o Ishida, né? Fazer bullying com uma deficiente auditiva, né? Você pode se redimir, né? Assim, dos seus erros, né? Isso se você, digamos, realmente sentir culpa por ter machucado aquela pessoa, né? Ou nem necessariamente você
precisa fazer bullying, né, com outra pessoa. Você pode ter, sei lá, falado alguma coisa que magoou aquela pessoa e afastou, né, essas coisas. E o filme basicamente é isso, né? Ele mostra assim que as pessoas podem se redimir, né, dos seus erros, mas dependendo se elas realmente se sentirem magoadas com o que elas fizeram com outras pessoas, né, que envolviam outras pessoas, né? E fora que esse filme também, né, isso já não se encaixa muito na moral, né? Mostra um lado assim mais realista, né, das coisas, porque ele meio que está abordando sobre um assunto de depressão, essas coisas, né? E bullying, né, que é uma coisa que é legal de ser abordado, né? Eu acho, né? Pelo menos em filmes, né? Animes, essas coisas. Basicamente é isso, né? Eu acho que o filme traz todo esse tipo de moral, né? De se redimir, de superação e que cometer bullying é errado, né? Então é um filme cheio de moral, né? Assim, pra você parar e pensar, né? E bom, antes de acabar o vídeo, né? Eu vou falar o que eu achei sobre o filme, né? Eu gostei realmente, né, desse filme. Foi um dos filmes que meio me deixou um pouquinho pensativo, né? E relembrar algumas coisas que eu já passei, né? E para quem não sabe, eu tenho uma deficiência, só que o meu é mais físico, né? Então, assim, todo o tempo que a Nishimiya sofria bullying, né? Dos supostos amiguinhos, né? Eu também me via como a Nishimiya, né? De ter meio que sofrido bullying, né? No caso. E tá sempre tentando fazer amizade com quem fez o bullying, né? E é uma coisa bem assim, que me tocou bastante, né? E também eu me identifiquei um pouco com o Ishida, não no caso de fazer bullying, mas no caso de, tipo, ver que todos os amigos se voltaram contra ele, né? Porque um período de escola também, eu já passei por isso, né? De toda a classe se voltar contra mim, não só a classe como a professora que não gostava de mim, aí depois veio a diretora, então assim, eu meio que também sei o lado do Ishida por ter passado isso, né? Então assim, de não conseguir olhar na cara das pessoas em volta e ficar sempre de cabeça baixa, né? Então é uma coisa que também meio que eu falo, olha, eu sou assim, né? Então é uma coisa que eu parei e fiquei pensando, né, sobre isso. É um filme que deixa você bastante filosófico, digamos assim, né? É um filme, assim, o cenário, assim, é bem bonito, né? Geralmente, eu acho que esses filmes animes são bem bonitos, né? Eles fazem bem detalhado, né? O cenário, essas coisas. Fora que às vezes o cenário existe na vida real, então assim, eles sempre tentam trazer um lado mais realista e bonito, né, dos cenários, essas coisas. É um dos filmes que eu gostei de assistir, né. Eu assistiria de novo, eu não sei, porque eu acho meio trágico, né. Não é trágico, mas meio que pesado, né. Então, assim, se você é meio que sensível com essas coisas, né, eu não recomendo muito, assim, né, tipo, se você não gosta de temas sobre suicídio, essas coisas, né, então eu não recomendo, mas se você gosta de filmes que são dramas, né, esses filmes barra anime que são dramas e tem um pouquinho de romance, aí eu já recomendo, né, para vocês assistirem, né. É um filme que ao meu ver é
é curto, né? 2 horas, mas para mim é curto porque eu não vejo o tempo passar, né? Mas é um bom filme para assistir e ficar refletindo sobre a vida depois. Bom, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E antes de acabar o vídeo, né? Eu quero deixar uma pergunta, né? Assim, um filme, ele faz você pensar bastante sobre certos tipos de assuntos, né? E a pergunta que eu quero deixar para vocês, né? Isso para quem quiser responder, né? Essa pergunta que eu vou fazer, ela não tem uma resposta certa, né? Então, é uma coisa que eu vou fazer vocês pensarem, né? E a pergunta na verdade, né? No caso, o que para você, né? Significa a palavra amigo e amizade, né? É uma coisa que que foi muito abordado no filme, né? No caso, e que também faz pensar essas coisas, né? Então, assim, não vai ser só eu que vai ficar filosofando hoje, né? É uma coisa que eu acho que é legal vocês falarem, né? E é isso, né? Não tem uma resposta certa, né? Eu só quero ver se vocês estão assistindo até o final os meus vídeos também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E então até o próximo vídeo. Valeu, falou!